Então vamos nós. Saúde, força e luz. Nós estamos, é bom sempre recordar isso, estudando a história econômica do Brasil, para que você, a minha querida eminência, entenda esse país. Não é nenhuma vontade da minha parte de criticar partidos, de criticar indivíduos e pessoas. Deixemos isso para os historiadores, deixemos isso para os jornalistas. O nosso caso aqui é entender como o Brasil funciona e, sabendo como ele funciona e como o mundo funciona, poderemos ganhar dinheiro com isso, no bom sentido do empreendedorismo, porque é preciso saber como as coisas funcionam para que a gente se coloque do lado certo. Falemos então da continuidade. O Brasil, eu vou retroceder um pouquinho, é um país que sabe dar golpes muito bem dados. Nós temos golpes brancos, que é o golpe dentro da lei, e aí a pessoa que levou a rasteira não pode reclamar, porque foi dentro da lei, que é o caso da Dilma, é o caso do Collor, é o caso de muitos políticos, perfeito? E você tem os golpes militares também. Então vejamos, o primeiro brilhante golpe dado no Brasil, você há de se lembrar, ele chamou-se a Constituição da Mandioca. Então voltamos ao governo de Dom Pedro I. Quando Dom Pedro I queria que o executivo mandasse no legislativo, traz para o hoje, até hoje é assim, há uma briga entre o presidente da República e o legislativo, em todos os governos, que é o que o pessoal chama de política velha, né? O toma lá da cá, e é muito difícil se libertar disso. Então, quando o Dom Pedro quis que a Constituição de 1824 desse a ele poder, o que os constituintes disseram? Não. A Constituição será digna do povo brasileiro. Entenda-se povo brasileiro, à época, a própria aristocracia rural fazendeira, 0,002% da população. Então, eles se chamavam de povo, beleza? E aí, esses nossos amigos, os constituintes, a aristocracia, precisavam evitar que os pobres participassem da Constituinte, que os direitos ficassem só com eles. Veja, eu não estou dizendo se isso é certo ou se isso é errado, eu estou mostrando para você como funciona. Julgar certo e errado é uma coisa para Deus e para você. Então veja, a elite não queria os pobres. Bom, não querendo os pobres na política, isso é fácil de fazer. Usamos uma ideia francesa que chama-se voto censitário, porque vem do nome de uma moeda francesa, o cens, que seria os centavos nossos, perfeito? Então, os pobres estão fora. Mas a elite também queria os apoiadores de Dom Pedro, que eram ricos comerciantes do partido português. Então, o partido brasileiro, para evitar os pobres, disse: tem que provar que é rico, ou pelo menos que tenha 100 mil réis, dinheiro da época, para participar da política. Agora, como evitar os ricos que teriam os 100 mil réis? Tranquilo. Olha que interessante e que genialidade. Os 100 mil réis não podem ser em dinheiro, eles têm que ser contados em farinha de mandioca, que só fazendeiro tem. Portanto, olha que golpe brilhante, isso é política. Os pobres não participam porque não têm dinheiro, e os ricos, que são da oposição, também não participam porque eles não têm farinha de mandioca. Então, a Constituinte ficou nas mãos da elite legislativa que obedece às vontades dos grandes fazendeiros, e assim se fez a Constituição de 23. Dom Pedro não gostou, mandou dissolvê-la, mas depois disso nós já sabemos a história. Ele perde o legislativo, a aristocracia mostra-se mais forte e expulsa Dom Pedro. Porque isso é importante.
Quem manda no Brasil é a elite, não é o presidente da República, não são os deputados. Eles só mandam quando eles trabalham dentro dos interesses da aristocracia. Obrigado.